Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sayonara Menezes, estou aqui representando o Instituto Lidere e trazendo para você um conteúdo muito importante. Você que, nesse ano de 2023, pretende valorizar os seus recursos financeiros, mas não sabe por onde começar. Tem muita gente assim, não é mesmo? Aqui no nosso Instituto Lidere, nós levamos conhecimento na área das finanças, na área do empreendedorismo, e o nosso objetivo é levar até você conhecimento, mas também despertar em você a verdadeira capacidade de você se movimentar, despertar esse movimento em direção à sua transformação da realidade financeira. Muitas pessoas se veem perdidas, e tentam justificar essa sua falta de orientação, ou falta de organização financeira, na economia, ou na sua criação, ou no emprego que não paga bem, enfim, são muitas as justificativas e muitas delas são legítimas. No entanto, independente do cenário ao qual estamos inseridos, nós precisamos analisar de forma crítica, e analisar de forma distanciada. Ou seja, o que é analisar de forma distanciada? É você procurar se envolver o menos possível emocionalmente com as suas finanças. Muitas vezes nós não queremos nem olhar para o nosso extrato bancário. Nós só olhamos quando, né, o dia do pagamento está chegando, ou já chegou, é aquele dia, e aí, é claro, a gente fica, né, as pessoas ficam ali ansiosas, querendo ver se o pagamento caiu. Depois disso, pronto, o pagamento está na conta, disponível para os gastos, não é assim mesmo? Só que não. Hoje eu estou aqui para falar sobre o diagnóstico financeiro. Toda pessoa que pretende iniciar a sua organização financeira, ela precisa começar pelo seu diagnóstico financeiro. Ou seja, entender o seu contexto, entender a sua realidade, conhecer os seus números, e não há como você fazer o seu diagnóstico financeiro se não começar ali pelo cerne da questão, que é identificar quais são os seus ralos financeiros. Então, você está pronto? Vamos lá? É, Vem comigo, porque você precisa, primeiro, saber quanto você ganha. Aí você vai perguntar, mas como assim? Todas as pessoas não sabem exatamente quanto recebem? Qual é o seu salário? Deveriam, mas muitas pessoas não estão atentas à variação de salário que às vezes acontece por um desconto ou outro, ou até por um benefício ou outro. Enfim, é, durante o ano, né, durante um ano, em alguns meses, pode acontecer de você ter recebido mais, pode acontecer de você ter recebido menos. E você percebeu essa variação? Você acompanha mensalmente essa variação, que pode acontecer no seu salário? Então, se você acompanha, você tem a ideia de quanto realmente você recebe de salário, e isso já é um ponto positivo. A segunda pergunta é: você conhece os seus gastos? Nesse momento você já, né, fica meio reticente, porque
saber quanto recebe de salário, a maioria poderia responder bem essa pergunta, mas saber quanto gasta já é um grande desafio. Na maioria das vezes, quando a pessoa é um pouco mais organizada, ela ainda realiza a sua planilha, né? Faz ali o registro das despesas fixas da casa, enfim, as contas, né, relacionadas à moradia, como água, luz, gás, os serviços, né, das operadoras de TV e internet, a escola dos filhos, ou até mesmo, né, aquilo que a pessoa tem de investimento com o seu conhecimento, enfim, faz ali uma tabelinha, uma planilha com com essas despesas fixas mensais. Mas quando nós perguntamos, você sabe quanto você gasta? É até mesmo nas despesas variáveis que fogem a esse controle, vamos dizer assim, básico das despesas fixas. Você sabe quanto você gasta de cafezinho? Você sabe quanto que você gasta no final de semana com iFood? Você sabe quanto que você gasta nos docinhos que você compra, né, após o almoço de trabalho? Você sabe quanto você gasta em bijuterias? Você sabe quanto que você gasta no salão? Você sabe quanto você gasta na manutenção do seu carro? Olha, aí quantas perguntas que você deve estar perguntando assim, por favor, pare com essas perguntas. Mas essas perguntas, elas são necessárias para que você identifique quais são os seus gastos e dentro desse universo dos gastos, quais são os seus ralos financeiros. Porque os ralos financeiros têm essa função exatamente como o ralo faz com a água, é fazer descer para o lixo, ou seja, para o nada, para uma falta de aproveitamento, né, daquilo que se escoa pelo ralo. E você deseja que o seu dinheiro, o seu recurso financeiro, após um mês de trabalho, né, com tanta produtividade, né, com tanta entrega, que ele se escoe pelo ralo, é isso que você deseja? Se a sua resposta é não, você precisa identificar quais são esses ralos para que você tenha não só um controle maior, mas para que você também possa administrá-lo, porque geralmente os ralos financeiros estão associados aos nossos desejos e não às nossas necessidades. As nossas necessidades, elas estão ali inseridas naquele grupo das despesas fixas, correto? E os desejos estão relacionados nos ralos financeiros. E aí você vai me perguntar, Sayonara, mas eu não posso alimentar o meu desejo? Sim, claro que você pode alimentar o seu desejo. Por isso, você precisa fazer um diagnóstico financeiro. O quanto da sua realidade financeira vai permitir que você alimente os seus desejos financeiros. E aí sim, ele deixa de ser um ralo. Porque quando um desejo ele é planejado para que você esteja ali alimentando esse desejo dentro do seu orçamento, ele deixou de ser um ralo financeiro para ser para ser um desejo muito bem aproveitado a partir do seu planejamento. Então, todo gasto que traz culpa, que traz peso, que traz arrependimento, ele pode estar inserido num ralo financeiro. Porque às vezes não é o arrependimento por você ter comprado algo, por você ter adquirido algo, é pelas vezes que você adquiriu, e às vezes foi uma aquisição excessiva, né? Muitas vezes
dentro do mês, ou uma aquisição desnecessária, ou seja, não tinha a necessidade de você adquirir naquele momento, e por isso ele se enquadra aí no ralo financeiro. Então, você identificou, parou aí para descobrir. Se você ainda não descobriu, eu te desafio, a partir de agora, você pegar um bloquinho, né, uma caneta, e fazer aí as categorias e começar a anotar. Não precisa ser esperar o início do próximo mês para você começar. Começa a partir de hoje, porque esse bloquinho ele vai te acompanhar por uma semana, a princípio. E nesse período de 7 dias, você vai categorizar quais têm sido os seus gastos com água, com cafezinho, se você tomar uma cerveja, com cerveja, é, qual tem sido o seu gasto aí com iFood, com acessórios, né, bijuteria, que você tem comprado fora as despesas fixas, tá? Que você tem comprado além nesses 7 dias. E você vai anotando em cada parte do bloquinho esses gastos. Ao final de 7 dias, você já vai ter aí uma parcial da semana. E aí eu te desafio a dar continuidade por mais 7 dias até que você complete as 4 semanas. E aí sim você vai ter um raio-x desse diagnóstico financeiro. E aí você vai poder responder: você está gastando mais do que você recebe? Você chega a adquirir, né, o seu desejo por meio do cartão de crédito, porque só o que você recebe não dá para comprar à vista. Você chega a se endividar para dar conta de atender aos seus desejos, alimentar os seus desejos. Como tem sido essa sua relação com os seus desejos a ponto de exceder, né, aquilo que você recebe como orçamento? Como está essa relação, né? E isso é importante, porque daí você vai identificar se esses desejos geraram dívidas ou se as dívidas que você tem, elas são provenientes de algo que foi de extrema necessidade na época e você não teve uma reserva financeira para te dar um suporte naquele momento de uma necessidade que surgiu, de um imprevisto que surgiu, né? Como surgiu essa dívida? Você sabe, uma vez que você contraiu a dívida, você sabe como resolvê-la, como solucioná-la? Isso é importante, isso faz parte também do diagnóstico financeiro. E o seu cartão de crédito? Você paga a fatura total ou você vai pagando o mínimo e aquilo vai gerando, né, uma bola de neve? Você é, consegue se relacionar bem com o seu cartão de crédito a ponto de ter um só, ou você faz coleção de cartão de crédito? Me diz aí, porque o cartão de crédito, nós não, de forma alguma, devemos demonizá-lo, né? Ele não é um inimigo. O cartão de crédito, ele pode se tornar um grande um grande companheiro, vamos dizer assim, né, nessa sua jornada financeira, desde que você saiba utilizá-lo. Cartão de crédito, inclusive, pode te gerar, né, uma renda extra, pode te gerar benefícios se você souber utilizá-lo. Por isso, é muito importante, né, nesse diagnóstico financeiro, você identificar quais são os seus gastos necessários, tá? E vamos lembrar aqui, nesse quesito, gastos necessários, eles são diferentes de gastos com a segurança financeira. Uma coisa é o que você gasta com a sua segurança financeira, que é aquela parte
essencial da vida de uma pessoa, são gastos essenciais. Por isso se chama segurança financeira. Então, moradia, educação, transporte, alimentação e saúde são gastos com a segurança financeira e não são gastos necessários. Gastos necessários é um outro é um outro conjunto de coisas que você precisa gastar, mas não com esses elementos, não com itens dessas áreas que estão relacionadas à moradia, educação, transporte, alimentação e saúde, ok? Os gastos que você tem com essas áreas fazem parte da sua segurança financeira. E aí você vai perguntar, então, quais são os meus gastos necessários? Gastos necessários são aqueles que aparecem e que são importantes, mas que você não tinha imaginado para aquele mês. Por exemplo, se acontece um problema que a sua chave quebra, você não consegue, não tem a reserva, não consegue entrar na sua casa, você vai ter que pagar um chaveiro para poder te atender naquele momento. Esse foi um gasto necessário. Então, para além dos gastos com a segurança financeira, você precisa ter um percentual do seu orçamento reservado para esse gasto necessário. Às vezes vai fazer um exame que não consta ali naquele gasto com a saúde, que já faz parte do seu plano de saúde, enfim, um remédio, e às vezes apareceu a necessidade de pagar um exame que o seu plano de saúde não cobre. Isso sim, aí seria um gasto necessário, não seria um gasto da segurança financeira. Então, tenham aí o cuidado para vocês discriminarem de forma correta. Quais têm sido, qual o valor, né? O quanto que você gasta para a sua segurança financeira, o quanto que você está gastando com essa classe aí dos gastos necessários e o quanto você está gastando com os gastos desnecessários e excessivos. E aí, fazendo esse diagnóstico, né, a minha sugestão para você é que você inicie por cortar ou diminuir os gastos excessivos e desnecessários. Veja de que forma você pode reduzir os gastos aí dessa classe em que eles não vão ter a importância, né, de uma segurança financeira. Nos gastos da segurança financeira, você não pode mexer. Você pode até mudar os hábitos em algumas partes da segurança financeira, por exemplo, para também minimizar aí os seus gastos, né? Impactar positivamente aí na sua economia. Por exemplo, luz, água, gás. Você pode, junto com a família, criar estratégias para diminuir o valor dessa despesa, dessa segurança financeira na área da moradia, né? Você, na área da alimentação, você também pode procurar introduzir aí nas compras, né, hábitos que vão te ajudar bastante a não gastar tanto daquilo que você se planejou. Ou seja, se você levar um bloco com a sua lista, caneta e calculadora, né, você vai ter um foco direcionado para as suas compras do mês e vai evitar de introduzir ali itens e produtos no seu carrinho que não estavam é, previstos. E isso, é claro, vai fazer com que você não tenha um gasto desnecessário nessa área da alimentação. Mas fora a segurança financeira, aqueles outros gastos que eu falei logo no início, né?
com iFood, com bijuteria, de repente com acessórios de carro, com salão, enfim. O que você pode reduzir e o que você pode eliminar? Já é um pontapé inicial, né, para que você reorganize aí a sua vida financeira. E aí, esse conteúdo foi útil para você? Na próxima aula, você vai ter acesso a, ao conteúdo do giro financeiro, que aí você vai observar como essa roda na nossa vida financeira precisa girar. E para você que pensa que a vida financeira se reduz apenas a quanto ganha, quanto gasta, quanto sobrou, você vai ver que é muito mais do que isso. Então, até lá, espero que você realize aí a lição, que você desenvolva a sua vida financeira, conhecendo, em primeiro lugar, quem você é e como você está se relacionando, né, com as suas finanças. Então, até lá e bom desenvolvimento na área financeira para você. Fique com Deus.